Olha, eu tenho quase certeza que você também vai querer ter um dispositivo como esse na sua casa. Independentemente de você ter ou não dispositivos de casa inteligente, lâmpadas que acendem e apagam pela internet, assistentes virtuais. Gente, isso aqui é um sensor de energia elétrica ou um medidor de energia elétrica, igualzinho ao relógio da luz, aquele relógio que tem na entrada da sua casa, do seu prédio, do seu apartamento, que registra a quantidade de energia elétrica que você consumiu no mês. Ah, isso aqui não vai substituir aquele relógio da concessionária não, tá? Mas qual a grande vantagem dele? Você vai poder monitorar o consumo de energia elétrica em tempo real da sua casa, do seu escritório. Não importa onde você esteja, você pode estar no Japão, na China, na Noruega, você vai estar vendo em tempo real o quanto está sendo consumido, como é que está a corrente elétrica, a amperagem, como é que está a tensão e quantos watts você está consumindo naquele momento, o quanto você consumiu hoje, ontem, a semana passada, o mês passado, o ano passado. Isso aqui não é uma novidade, tá? Isso aqui já existe há um tempo. Só que a Zemismart conseguiu compactar isso daqui. Olha o tamanhinho desse dispositivo. Ele vai caber certinho no seu quadro de energia. Cabe até mais do que um desses aqui, tá? Tamanho dele. Ele tem de comprimento 7,1 centímetros, de largura 1,7 centímetro e de altura 2,1 centímetros. Ele é muito, muito pequeno. Uma grande vantagem é que ele pode avisar você sempre que algo não estiver de acordo com os parâmetros que você vai configurar. Por exemplo, você pode configurar lá que, olha, eu quero ser avisado quando esse circuito aqui consumir mais do que 10 quilowatts. Você vai receber um aviso dizendo, olha, já consumiu mais do que 10 quilowatts. Você pode configurar também um alarme para quando a tensão estiver acima de um limite de segurança ou abaixo desse limite. Dá para fazer a mesma coisa com a amperagem também. E eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir esse vídeo em 3 blocos. Esse primeiro bloco que é a apresentação, o segundo bloco onde eu vou mostrar ele funcionando através do smartphone e o terceiro bloco onde eu vou falar para você sobre a instalação que é ridícula, gente, é muito, muito simples. Bom, ele só monitora e notifica. Você não tem como controlar os dispositivos da sua casa através dele. Mas, de acordo com alguns parâmetros aqui, você pode criar cenas e dizer, olha, se a tensão exceder 140 volts, por exemplo, faça isso. Mande um e-mail para mim. Isso tudo você controla aí com o aplicativo Tuya, com a assistente virtual da Amazon, com o assistente virtual da Google, tá? Você vai usar um desse para cada fase da sua casa. Mas ó, deixa eu explicar. Existem vários cenários, tá? A energia elétrica aqui na cidade de São Paulo, ela é fornecida da seguinte forma: 2 fases e um neutro. Então são 220 volts, sendo 110 volts para cada fase e o neutro. Tem alguns estados aí do Nordeste onde a energia é fornecida em somente 2 cabos, 2 fios, um neutro e um fase, só que é um fase bivolt, ele tem 220 volts nesse fase. E ele é bivolt, tá? Ele funciona para 110 e para 240, até 240 volts, tá? E tem algumas cidades, como lá no interior onde a minha mãe morava, que era uma fase de 110 e um neutro. Ele tem a capacidade para até 63 amperes, gente, é muita coisa. Então, ou seja, um chuveiro daqueles bons lá de 7.500 watts deve consumir em torno de 35, 40 amperes. Então é suficiente para você monitorar o uso também do chuveiro, se ele for 110 ou se você tiver somente uma fase no chuveiro. Se você tiver o 220 em 2 fases, vai precisar de um para cada fase do chuveiro, ok? O meu aqui eu coloquei lá embaixo no meu quadro de energia do escritório, só tem uma fase subindo para cá, então eu coloquei ele direto aqui, tá? Essa abertura que ele tem aqui é de 10 milímetros, então fios até fio de 6 milímetros, ó, que isso aqui é um fio de 6 milímetros,
cabem tranquilamente aqui para monitoramento. Mas isso aqui eu vou falar mais lá na parte da instalação, ok? Esse dispositivo pode ser encontrado nas versões Wi-Fi e Zigbee, e eu vou falar também no segundo bloco as diferenças dele. Lembrando que o Wi-Fi você usa com o dispositivo que você já tem aí na sua casa, que é o roteador da internet, e a versão Zigbee você vai precisar de um hubzinho, de um aparelhinho que é como se fosse um roteador Zigbee, ok? Bom, tudo que eu tinha para dizer a respeito desse primeiro bloco, que é a apresentação do produto, foi dita. Vamos ver agora, bora ver agora ele em funcionamento? Bom, chegou o momento de você ver o medidor de energia da ZMSmart funcionando, e a gente vai fazer isso através do aplicativo Tuya. Poderia ser também o Smart Life, ok? Eu criei aqui na minha tela de trabalho um ícone, um atalho para ir direto para o dispositivo sem precisar entrar no aplicativo Tuya para depois procurar selecionar o dispositivo para poder acessá-lo. Então, quando eu toco aqui, ele vai direto para o dispositivo, que no caso aqui é o medidor de energia da ZMSmart. Essa já é a versão nova do aplicativo, tá? É a versão 2024. E o que eu tenho aqui? Lá em cima no canto superior direito da tela, o lapisinho, onde eu vou poder, entre outras coisas, alterar o nome do meu dispositivo, que aqui eu coloquei medidor escritório. Aí ele tem as informações do dispositivo, criar grupo, partilhamento de dispositivo, que é legal, porque você pode mandar um convite para uma outra pessoa que tem o aplicativo Tuya dividir esse gerenciamento de energia com você. Cena instantânea automação, verificar a rede, configuração de notificação, tudo básico. Eu não vou passar por essas informações agora porque elas são básicas para todos os dispositivos de casa inteligente. O que é bacana aqui, notificação offline, eu habilitei, então, ou seja, se ele deixar de funcionar por algum motivo, eu vou ficar sabendo. Até porque ele trabalha na nuvem, tá? Ele trabalha na nuvem, então por isso, quando cessar a comunicação entre ele e a nuvem, eu recebo uma notificação. Central de ajuda, adicionar a tela inicial, foi aqui que eu fui, olha, eu toquei aqui adicionar a tela inicial e ele me mandou lá ele mandou o íconezinho, o atalho para a tela do meu smartphone. Atualização do dispositivo, você pode tocar aqui e configurar para fazer uma atualização automática. Vamos voltar aqui no gerenciamento de energia. Bom, aqui no topo da tela eu tenho 4.17, que é a energia ativa total para frente. O que quer dizer? Aqui são detalhes de tradução para o português, tá? Isso aqui é o que é toda a energia que foi consumida desde o primeiro momento em que eu liguei esse dispositivo, que eu configurei esse dispositivo, a energia que entrou na minha casa, mais precisamente no meu escritório. Então 4.7 kW, tá? Se eu quiser ver o consumo por dia, por hora, por mês, por ano, eu toco aqui, ó, onde está o 008 kW aqui, e ele vai me dar as informações do consumo de acordo com o horário. Você pode tocar aqui embaixo e ir para os outros dias. Eu inadvertidamente acabei apagando esses dados aqui, mas já tem uns quase 15 dias que eu estou utilizando, tá? Eu posso... então ele tem a informação aqui em cima, olha, como está selecionado o dia, hoje eu consumi quase 1 kW, tá? Então 830 watts foram consumidos hoje aqui no escritório, tá? Você vê aqui que o consumo mesmo começou a partir das 10 horas da manhã, que é quando eu liguei o equipamento aqui, tá? Eu posso ver o consumo por mês, e aí ele me dá aqui o consumo de cada dia, ok? E o consumo por ano, belezinha? Vamos voltar aqui para a tela principal dele. O que eu tenho? A corrente que está sendo utilizada nesse momento. Então, por esse dispositivo está passando em torno de 3 amperes nesse momento, 3 amperes nesse momento. Eu estou com as luzes ligadas, computador, a câmera, então tudo isso está consumindo energia e os amperes consumidos nesse momento são esses aqui, em torno de 3 amperes. A potência ativa, estou consumindo em torno de 280 watts, ok?
Tudo isso somado dá mais ou menos 280 watts, e a tensão nesse momento está muito baixa. Deveria estar aqui no mínimo 119. Olha, tá 108, agora são 5h30, 17h30 da tarde, 17h30 não, né? 5h30 da tarde, então o que acontece? Muita gente chega em casa, liga chuveiro, liga televisão, liga air fryer, e aí a energia, a tensão da rua começa a cair. Isso não é bom, isso é perigoso. Então é bom para você saber, ó, a minha tensão nesse momento já tá, ela fica variando aqui, ó, tá em 110. Legal ter esse tipo de informação. Energia ativa reversa. Isso aqui é muito legal. Como eu disse que essa aqui é uma versão Wi-Fi, ele não tem essa possibilidade, só a versão Zigbee, tá? Mas caso eu tivesse aqui um conjunto de placas solares, eu tivesse feito um acordo com a companhia energética da minha cidade, eu poderia estar vendendo energia para ele. Então, eu estaria vendo aqui a energia que está saindo da minha casa e entrando na rede externa. É óbvio que para isso eu teria que ter um outro dispositivo e a ligação, e eu vou mostrar isso no próximo bloco, a ligação é diferente, a ligação do dispositivo é diferente, ok? Fator de potência está muito baixo, acredito que até pelo motivo da fiação aqui, tá? Essa é uma casa que foi construída há quase 25 anos, então a fiação já creio que ela já tenha se degradado um pouco, não foi bem dimensionada como deveria ser. O fator de potência aqui deveria ser no mínimo 0,92 e nesse momento ela está em 0,85. Se eu desligar, por exemplo, os refletores, eu tenho certeza que isso aqui já vai subir para 0,90 e alguma coisa, tá? Clique aqui para ver os registros de operação. Vamos dar uma olhadinha nos registros de operação. Isso aqui são os momentos em que eu zerei o registro de energia, tá? Então ele me mostra data e horário em que eu zerei esse contador. Como é que eu faço para zerar o contador? Eu toco aqui nesse botãozinho energia zero. Toco depois no confirmar e ele vai zerar todo o meu histórico, que foi isso que o manezinho aqui fez esses dias aí. O último botãozinho é o botãozinho configuração. Configuração. O que a gente tem aqui? Os registros de alarme, ok? Então todos os alarmes que eu tiver relacionados a sobretensão, subtensão, sobrecorrente, subcorrente, eles vão estar aqui. Então, ó, eu tenho aqui alarme de subtensão do dia 19 às 20h37 e outros alarmes aqui. Legal você saber isso, para depois a companhia energética fala assim, a companhia de energia fala, ah, tá tudo certo, aí a energia não varia, você pode provar que realmente varia, tá? Alarme de alta potência, então aqui eu vou poder definir um alarme para quando ele passar daquele consumo de energia, entendeu? Então, por exemplo, eu quero limitar isso daqui a 1 kW por hora, tá? Se ele consumir mais do que 1 kW por hora, ele vai me mandar um alarme e eu configuro isso aqui, tá? Alarme de temperatura anormal, se acontecer alguma coisa, ele esquentar muito, o dispositivo esquentar muito, ele vai mandar uma notificação para mim. Alarme de sobrecorrente, tá? Ele pode ser configurado de 1 até 100 amperes, eu coloquei aqui 60 amperes, ou seja, se ele detectar que está passando mais do que 60 amperes em algum momento, ele vai me notificar, tá? A mesma coisa, alarme de sobretensão, isso é legal, ele pode ser configurado para 1 até 400 volts, eu coloquei aqui 140 volts, ou seja, não é para passar de 140 aqui, porque os equipamentos provavelmente não vão aguentar. Então, eu tenho como configurar também alarmes de sobretensão. Aviso alarme de subtensão, aquilo lá que eu tinha mostrado nos registros, eu coloquei aqui para ele me avisar sempre que a tensão da rede ela baixe de 100 volts, ok? Que mais aqui? Alarme de potência negativa, localização do dispositivo. E fica faltando alguma coisa? Detalhe, todas essas informações elas não ficam gravadas no aplicativo e nem no dispositivo, elas vão para a nuvem. Então, sempre que você acessar
o teu aplicativo da Tuya ou da Smart Life para gerenciar, para monitorar o consumo, pode ser que demore alguns segundinhos para ele trazer os registros para você, ok? Bora lá que agora a gente tem a parte da instalação do produto. E nós chegamos ao último bloco desse vídeo, que é onde eu falo sobre a instalação desse dispositivo. Ela é muito simples, a começar pelo pareamento. Basta você ligar esse dispositivo na energia elétrica e o aplicativo da Tuya já reconhece ele. Fala sobre o modelo, que é o SPM01D2TW. Agora a gente vai olhar mais de perto esse aparelhinho. Aqui na frente ele tem esse LED de status, e se você quiser saber o que quer dizer quando o LED está totalmente aceso ou quando ele está piscando, basta olhar no manualzinho, tá? Ele tem aqui embaixo um botãozinho para reset, ele tem esse orifício aqui, que é por onde você vai passar a fase que vai ser monitorada, ok? E ele tem esses dois cabinhos de energia, basta você ligar no neutro e no fase e pronto, a instalação já está feita. E aonde você tem que instalar? No seu quadro de energia. Não importa se antes ou depois do disjuntor. Então, simples, eu vou passar o fase do disjuntor aqui, conectar neutro e fase, e ele já está funcionando. Só que eu tenho que prestar atenção no sentido do fluxo de energia. Se você olhar aqui na frente dele, ele tem uma setinha, tá? Essa setinha quer dizer que o fluxo de energia tem que ser a entrada aqui e a saída aqui. Eu não tenho aqui um dispositivo desse Zigbee. O Zigbee, você pode medir a energia tanto que entra como a energia que sai. Esse aqui não, é só a energia que entra. Então, gente, é muito simples. Fiozinho passa por aqui nesse sentido, de cima para baixo, liga isso aqui na energia e pronto. Agora é só configurar o dispositivo pelo aplicativo da Tuya ou pelo Smart Life e tá feito. Gostaria muito que você comentasse aqui embaixo o que achou desse produto, se você pretende comprar, se pretende ter, se gostaria de ter um produto como esse na sua casa, se acha que seria interessante, ok? Deixa o seu joinha, compartilha com os amigos e ó, sábado passado eu falei sobre essa nova linha de de interruptores da ZMSmart. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre eles, quiser conhecê-los, tá aqui nesse card de cima. Valeu? Super abraço, se inscreve no canal.